man-eater é uma referência a um termo popular nas ficções de língua inglesa que é man-eater, que significa devorador de homens, mas assume o sentido de devorador de pessoas. Então a gente usa esse termo man-eater para evidenciar o recorte de gênero e a crítica antipatriarcal que tem no filme, né? A ideia inicial do filme surgiu da minha experiência mesmo, assim, com relação a relações abusivas e tal. E a ideia inicial era essa relação que continua assombrando a pessoa após o término, né? Na personificação de um monstro, né? Que está assombrando a pessoa. Eu acho que a ficção ela tem um poder muito grande de colocar o espectador no lugar de personagens que estão ocupando lugares que o espectador não ocupa, assim. Ou às vezes ocupa e não percebe, né? Então a gente vê personagens que são esféricos, são personagens completos, realistas, que o espectador pode se identificar porque se vê ali, vê seus valores ou anseios universais da humanidade, ou simplesmente porque vê outro ser humano ali e cria empatia. E então tem a possibilidade do espectador criar autoridade e se colocar no lugar de pessoas que são minorias ou que sofrem injustiças sociais e tal. Então eu acho que a ficção é um dos caminhos, assim, para possibilitar a transformação social. Paula é bem ligada ao gênero do terror, né? Ela é o gênero que ela é fissurada, assim. Eu acho que o terror ele é um gênero que funciona muito bem para falar da experiência de ser mulher numa sociedade machista, porque o filme de terror ele te deixa sempre em suspensão, esperando o pior acontecer, com respiros também de uma história sendo contada, de uma vida sendo contada. E eu acho que isso é muito alegórico, assim, para a experiência de ser mulher numa sociedade patriarcal, em que você está vivendo e você tem seus momentos de respiro, de vida mesmo, mas você sente que seu corpo está sempre vulnerável, né? Vai botar, a gente vai botar um tripé, uma barra de ferro, algumas coisas assim. Foda, né? O ideal. Mas é isso, pô. Você vai ver, quando a gente fechar essa luz aqui de cima, vai ter aquilo ali. Vai ficar só isso. Eu tenho que brigar com você O trabalho da direção de arte foi muito minucioso, assim. Eu já tinha trabalhado com a Vitória. Ela chamou a Paula Venina para ser assistente de arte. Acho que elas foram uma equipe excelente, assim. Eu dei muita liberdade. A única coisa que eu fiz foi passar filmes de referência. Nós conversamos sobre os conceitos que a gente queria que tivesse presentes no filme e tal. E aí elas tiveram muita liberdade, assim, pra criar em cima disso. Acho que a direção de arte de Vitória, como sempre, assim, foi muito preciso, assim. Aconteceram algumas reuniões durante a pré-produção, geralmente na casa de Paula mesmo, para a discussão da fotografia, né? E muita coisa foi definida antes mesmo, assim, na pré-produção, nessas reuniões, né? O que foi definido no set foi por motivos de set mesmo. A direção de fotografia ficou sob a responsabilidade do João Augusto, que fez um trabalho incrível, assim. A gente teve muita preparação na pré-produção, nós visitamos locação, o João fez mapa de luz e ficou evidente, assim, que ele chegou no set sabendo já tudo que era necessário fazer para criar a fotografia. Gustavo foi chamado para dar uma consultoria, assim, na criação dos enquadramentos. Eu trabalho com ele em outros projetos, né? Ele é fotógrafo de estilo, então ele deu essa força, assim, em alguns momentos, né? Para ajustar detalhes de enquadramento e tal. E o Tobias e o Clayton, que ajudaram João a montar todos os equipamentos, todas as luzes, todas as gambiarras.
foram realmente incríveis, assim, super dispostos e criativos para arranjar soluções e tal. Então, assim, a equipe de fotografia foi de outro mundo, assim, foi excelente. Mas o que eu achei massa mesmo foi descobrir que era o primeiro trabalho de João como diretor de fotografia. E não parecia, aparentemente, né? Porque ele sempre demonstrou muita segurança. O trabalho dele, e de Gustavo, e de Tobias também, foi fundamental para traduzir o que Paula queria, né? Ação. Ação. Quando quiser. A gente quis nessa produção incluir mulheres que estivessem começando a carreira no cinema, né? Então a gente já tinha incorporado a Moana e a Vivian, que são estudantes, e iam ser estagiários e tal. E aí quando a gente foi contemplado com o edital do Estado, a gente incorporou elas na equipe mesmo, né? Então a Moana ficou sendo assistente de direção e produção, fez um trabalho incrível, assim, facilitou pra caramba a produção. E a Vivian foi incorporada na continuidade. E aí a gente teve essa oportunidade de abrir a chamada pública, assim, para chamar pessoas que a gente não conhecesse, que fossem estudantes e tal, para estar nas 5 vagas de estagiárias. E aí vieram estudantes da UF, do IFRN e da UNP. Com relação ao elenco, eu dei prioridade a chamar pessoas que já tivessem trabalhado comigo de maneira voluntária, ou seja, quando a gente faz filmes sem financiamento, né? Que todo mundo dá mão de obra gratuitamente, assim, acredita no projeto. Então acho importante a gente devolver isso quando a gente tem a oportunidade, né? De contratar, de pagar cachê. Então a gente deu prioridade para essas pessoas, né? Que já tinham somado, colaborado em projetos anteriores. E Larissa, protagonista, é minha amiga. Eu acho que ela fez um personagem muito difícil, que precisa ser protagonista, então precisa aparecer, se destacar no filme, e ao mesmo tempo é um personagem anulado, né? É uma pessoa anulada e sem brilho, né? Então é uma linha tênue aí que ela tinha que andar em cima. Eu tenho um orgulho danado de tudo que a gente fez. Achei tudo muito massa. Tudo que a gente fez, tudo que a gente passou, né? Da correria. Tenho orgulho da equipe toda, toda, sem exceção mesmo. Isso é tão raro, né? Eu estava passando por uma fase bem ruim da minha vida, e durante as filmagens, né, durante a gravação, e tentei não deixar as coisas afrouxarem, né? Tentei não deixar interferir. Mas quando eu não conseguia e realmente tinha meus baques, né? Eu não sei se alguém percebeu, mas foi algo muito orgânico, assim, estava todo mundo disposto a ajudar, mesmo que indiretamente, né? Fazendo a sua parte, todo mundo fazendo o seu trabalho super bem feito. Então foi uma equipe muito legal, eu tenho muito orgulho da equipe toda. E foi um trabalho bem feliz fazer, me ajudou muito, inclusive nesse processo pelo qual eu estava passando. Eu também montei o filme, e trabalhar na montagem de um filme que não foi dirigido por mim é sempre muito divertido. Porque às vezes eu pego um material que eu não tenho nem noção para onde ir, né?
Nesse sentido, a Paula me ajudou bastante, né? Ela tinha todo esquematizado o que ela queria, fica mais fácil, né? Então a minha ideia era dar um ritmo a um filme que não fosse uma coisa muito blasé, né? Eu fiquei procurando alternativas e para o Maneater eu trabalhei com um metrônomo do lado. Eu sou músico, né? Eu acabei utilizando um metrônomo, tentando dar um ritmo quase musical às cenas, né? E para o terror fluir independente do entendimento daquilo tudo que acontece. Aí eu dividi o filme, dividi o Maneater durante a montagem em alguns atos, 5 atos, se eu não me engano, e cada um deles eu nomeei com um andamento musical, acelerando ou dando respiro para que as coisas fluíssem, né? Dessa forma mais musical. É coisa de doido mesmo. Só tenho a agradecer mesmo a equipe, foi uma equipe super harmoniosa no set, o que na verdade é bem raro, né? E pra mim foi excelente, assim, porque em razão do meu autismo é muito difícil estar num ambiente com muita gente se movimentando, falando, interagindo. E a equipe foi super profissional, assim, mesmo nos momentos que entre takes que eu precisava sair, tomar um ar, né, me isolar um pouco, todo mundo sabia dar continuidade ao trabalho e fazer sua parte, né, sem precisar de muito gerenciamento. E, assim, a harmonia da equipe, a seriedade, assim, foi realmente incrível, assim, nunca tinha visto. Foi a equipe que fez o filme, apesar de mim, apesar de eu estar lá no set reclamando com todo mundo. E é isso, valeu, galera. Vamos lá? Ação. E é isso. Obrigado por tudo, gente. Esse filme é nosso, não é meu, não é de Paula, é da equipe inteira. E vocês trabalharam duro e eu tenho ideia do que significa trabalhar com cinema, né? É isso, gente. Um abraço, beijo, até mais.